Oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Os oitavo e nono passos se preocupam com as relações pessoais. Primeiro, olhamos para o passado e tentamos descobrir onde erramos. Então, fazemos uma enérgica tentativa de reparar os danos que tenhamos causado. E, em terceiro lugar, havendo desta forma limpado o entulho do passado, consideramos de que modo, com o novo conhecimento de nós mesmos, poderemos desenvolver as melhores relações possíveis com todas as pessoas que conhecemos. Eis uma incumbência difícil. É uma tarefa que poderemos realizar com crescente habilidade, sem contudo jamais concluí-la. Aprender a viver em paz, companheirismo e fraternidade com qualquer homem e mulher é uma aventura comovente e fascinante. Todo o AA acabou descobrindo que pouco pode progredir nesta nova aventura de viver sem antes voltar atrás e fazer realmente um exame acurado e impiedoso dos destroços humanos que porventura tenha deixado em seu passado. Até certo ponto, tal exame já foi feito quando fez o inventário moral, mas agora chegou a hora em que deveria redobrar seus esforços para ver quantas pessoas feriu e de que forma. Esta reabertura das feridas emocionais, algumas velhas, outras talvez esquecidas, e ainda outras sangrentas e dolorosas, dará a impressão, à primeira vista, de ser uma operação desnecessária e sem propósito. Mas se for reiniciada com boa vontade, então as grandes vantagens de assim proceder vão se revelando tão rapidamente que a dor irá diminuindo à medida que os obstáculos, um a um, forem desaparecendo. Tais obstáculos, contudo, são muito reais. O primeiro, e um dos mais difíceis, diz respeito ao perdão. Desde o momento em que examinamos um desentendimento com outra pessoa, nossas emoções se colocam na defensiva. Evitando encarar as ofensas que temos dirigido a outro, costumamos salientar com ressentimento as afrontas que ele nos tem feito. Isto acontece especialmente quando ele, de fato, tenha se comportado mal. Triunfalmente, nos agarramos à sua má conduta como a desculpa perfeita para minimizar ou esquecer a nossa. Devemos, a essa altura, nos deter imediatamente. Não faz sentido um autêntico beberrão roto rir-se do esfarrapado. Lembremos-nos de que os alcoólicos não são os únicos afligidos por emoções doentias. Além do mais, geralmente é um fato que, quando bebíamos, nosso comportamento agravava os defeitos dos outros. Repetidamente abusamos da paciência de nossos melhores amigos a ponto de esgotá-los e despertamos as piores reações naqueles que desde o início não gostaram de nós. Em muitos casos, estamos na realidade em frente a co-sofredores, pessoas que tiveram suas desditas aumentadas pela nossa contribuição. Se estamos a ponto de pedir perdão para nós mesmos, por que não começar por perdoar a todos eles? Ao fazer a relação das pessoas às quais prejudicamos, a maioria de nós depara com outro resistente obstáculo. Sofremos um choque bastante grave quando nos damos conta que estávamos preparando a admissão de nossa conduta desastrosa cara a cara perante aqueles que havíamos tratado mal. Já foi bastante embaraçoso quando, em confiança, havíamos admitido estas coisas perante Deus, nós mesmos e outro ser humano. Mas a perspectiva de chegar a visitar ou mesmo escrever as pessoas envolvidas agora nos parecia difícil, sobretudo quando lembrávamos a desaprovação com que a maioria delas nos encarava. Também havia casos em que havíamos prejudicado certas pessoas que, felizmente, ainda desconheciam que haviam sido prejudicadas. Por que lamentávamos não esquecer o que se passou? Por que devemos considerar até essas pessoas? Estas eram algumas das maneiras em que o medo conspirava com o orgulho para impedir que fizéssemos uma relação de todas as pessoas às quais tínhamos prejudicado. Alguns de nós, contudo, tropeçaram em um obstáculo bem diferente. Apegamo-nos à tese de que, quando bebíamos, nunca ferimos alguém, exceto nós mesmos. Nossas famílias não sofreram porque sempre pagamos as contas e raramente bebemos em casa. Nossos colegas de trabalho não foram prejudicados porque geralmente comparecíamos ao trabalho. Nossa reputação não havia sofrido porque estávamos certos de que poucos sabiam de nossas bebedeiras e aqueles que sabiam nos asseguravam, às vezes, que uma boa farra, afinal de contas, não passava de uma falha de um bom sujeito. Que mal, portanto, havíamos cometido realmente? Certamente nada que não pudéssemos consertar com algumas desculpas banais. É claro que esta atitude é o resultado final do esquecimento forçado. É uma atitude que só pode ser mudada por uma busca profunda e honesta de nossas motivações e ações. Embora em alguns casos não possamos fazer reparação alguma,
e em outros o adiamento da ação seja preferível, deveríamos, contudo, fazer um exame acurado, real e exaustivo da maneira pela qual nossa vida passada afetou as outras pessoas. Em muitas instâncias, descobriremos que, mesmo que o dano causado aos outros não tenha sido grande, o dano emocional que causamos a nós mesmos foi enorme. Embora às vezes totalmente esquecidos, os conflitos emocionais que nos prejudicaram se ocultam e permanecem em um lugar profundo abaixo do nível da consciência. Essas ocorrências podem realmente ter distorcido de forma violenta nossas emoções, que desde então passaram a descolorar a nossa personalidade e alterar a nossa vida para pior. Ainda que seja da maior importância o propósito de fazer reparação aos outros, é igualmente necessário que tiremos de um exame de nossas relações pessoais toda a informação possível sobre nós e nossas dificuldades fundamentais. Em vista de que as relações deficientes com outros seres humanos quase sempre foram a causa imediata de nossas mágoas, inclusive de nosso alcoolismo, nenhum campo de investigação poderia render resultados mais satisfatórios e valiosos do que este. A reflexão calma e ponderada sobre nossas relações pessoais pode aprofundar nosso conhecimento. Podemos ir muito além daquelas coisas superficiais que estavam erradas em nós, até ver essas falhas que eram básicas, falhas que às vezes eram responsáveis pela formação de nossa vida toda. A minuciosidade, descobrimos, nos recompensará, e nos recompensará bem. Poderíamos então perguntar a nós mesmos: o que queremos dizer quando falamos que prejudicamos outras pessoas? Que tipos de danos se fazem às pessoas, afinal? Para definir a palavra dano de maneira prática, poderíamos dizer que é o resultado do choque entre instintos que causam prejuízos físicos, mentais, emocionais ou espirituais às pessoas. Se estamos constantemente mal-humorados, despertaremos a ira nos outros. Se mentimos ou defraudamos, privamos os outros não somente de seus bens materiais, mas de sua segurança emocional e paz de espírito. Na realidade, nós os convidamos a se tornarem desdenhosos e vingativos. Se nossa conduta sexual for egoísta, poderemos despertar o ciúme, a angústia e um forte desejo de nos pagar na mesma moeda. Tais comportamentos grosseiros estão longe de ser um catálogo completo dos danos que causamos. Fiquemos a pensar nos menos palpáveis que podem, às vezes, ser igualmente prejudiciais. Suponhamos que em nossa vida familiar somos mesquinhos, irresponsáveis, insensíveis e frios. Suponhamos que somos irritáveis, críticos, impacientes e sem senso de humor, que esbanjamos atenções sobre um membro da família e negligenciamos os outros. O que acontece quando tentamos dominar a família inteira, seja por mão de ferro ou por um dilúvio de instruções minuciosas sobre como devem viver suas vidas hora por hora? O que acontece quando nos espojamos na depressão, a autopiedade saindo por todos os poros, e impomos isso a todos os que nos rodeiam? Tal relação de danos causados a outros, os tipos de danos que tornam difícil e frequentemente insuportável o conviver conosco, alcoólicos ativos, poderia ser ampliada indefinidamente. Quando levamos traços de personalidade como estes para a oficina, o escritório e a companhia de nossos semelhantes, podemos causar danos quase tão extremos quanto aqueles que causamos no lar. Havendo cuidadosamente revisto toda esta área das relações humanas e decidido exatamente quais os traços de nossa personalidade que prejudicaram e incomodaram os outros, podemos agora começar a rebuscar nossa memória na busca das pessoas que temos ofendido. Identificar os mais próximos e mais profundamente feridos não deveria ser difícil. Então, ao retroceder ano por ano pelas nossas vidas até onde chegar a memória, certamente formaremos uma longa relação de pessoas que foram afetadas em menor ou maior grau. Deveríamos, é claro, ponderar e pesar cada caso cuidadosamente. Haveremos de querer nos apegar à decisão de admitir as coisas que nós temos feito, ao mesmo tempo em que desculpamos as injúrias feitas a nós, sejam elas reais ou imaginárias. Deveríamos evitar os julgamentos extremos, tanto de nós mesmos quanto das outras pessoas envolvidas. Não devemos exagerar nem os nossos defeitos, nem os deles. Um exame calmo e objetivo será nossa firme intenção. Cada vez que vacile nosso lápis, podemos nos fortificar e animar, lembrando-nos do que a experiência de nesse passo tem significado para outros. É o começo do fim do nosso isolamento, de nossos semelhantes,